Olá, eu sou Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Ele foi do jornalismo para a guerrilha. Combatente nas trincheiras da comunicação e da luta armada, foi perseguido pela ditadura militar e se exilou em países como Bolívia, Peru, Nicarágua, Cuba, Panamá e Itália. Jornalistão, como a gente gosta de dizer no jargão da profissão, ele trabalhou em diversos veículos, sempre focado na cobertura das lutas populares e do Sul Global. Paulo Canabrava Filho, é um prazer te receber aqui no BDF Entrevista. Olha, o prazer é todo meu, contente de poder estar com vocês. Eu sou fã incondicional do Brasil, de fato, acompanho o trabalho sensacional de vocês. Paulo, a gente sabe que o senhor é uma figura com muitas histórias, muitas anedotas particulares, exclusivas. A gente quer explorar quase todas elas aqui no programa de hoje, mas eu queria começar do começo. No começo da sua carreira, o senhor começou no jornalismo ali na segunda metade dos anos 50, trabalhou no jornal O Tempo, trabalhou no histórico Última Hora, né, do Samuel Weiner. Queria te perguntar como é que era fazer jornalismo nesse Brasil dos anos 50, ali pós-suicídio do Getúlio, um Brasil convulsionado, no governo JK também, com muitas lutas populares envolvidas ali na conjuntura. Como é que era fazer jornalismo nesse país, nesse Brasil? Era fascinante como era fascinante viver naquele tempo, né? O Brasil estava explodindo, né? Explodindo em criatividade, em imaginação, reinventou o cinema, reinventou o teatro, reinventou a música, né? A juventude com o CPC da Uni, fazendo alfabetização e fazendo teatro popular. Enfim, o país explodia em criatividade, sabe? Então, fazer jornalismo era um tremendo desafio, né? Para manter a expectativa desse público, Exato. né? Que é um público muito exigente, né? Muito E, crítico, né, e Paulo? Muito crítico também, né? muito, muito crítico também. Então era um grande desafio fazer jornalismo, mas eu sempre consegui me sair bem na profissão, né? Eu fui quando o Wallace Simonson lançou o Canal 9, o jornal A Nação, né? Eles me contrataram aí, eu era o repórter mais bem pago de São Paulo. Aí, mas eu trabalhei no Correio da Manhã, que era o jornal de maior peso político que o Brasil já teve, derrubava governo com editorial, esse negócio era muito sério. E o Correio da Manhã, nos anos 70, era a única voz dissonante. Todos os jornais do Brasil aderiram ao golpe. O Correio da Manhã foi o único jornal que fez oposição. Isso foi muito sério, né? E eu, trabalhando no Correio da Manhã como repórter político, eu era também quem fazia, junto com o João Adolfo da Costa Pinto, eu fazia o jornal da Rádio Marconi, um jornal dirigido para a Classe Operária, que tinha a maior audiência na capital de São Paulo. Então, esse era o meu confronto com a ditadura, fazendo jornalismo no Correio da Manhã e fazendo Rádio Marconi. Claro. Agora, Paulo, Aí, o senhor diga. também foi do PCB, né? E estava naquela leva dos militantes comunistas que romperam com a direção do PCB, ali seguidos pelo Carlos Marighella, né? E acabaram fundando a ALN, né? Eu me lembro de um É, outro jornalista que foi também do jornalismo para a guerrilha, como o movimento que o senhor fez, que foi o argentino Rodolfo Walsh, né?
que dizia que o intelectual que não compreende o seu tempo é ruim, mas o que compreende e não age é pior ainda, né? Ele tinha uma citação um pouco nesse sentido. Como é que a avaliação que o senhor faz dessa trajetória de ruptura com o PCB e como é que foi viver essa perseguição durante a ditadura e depois ter que enfrentar o exílio, né? Então, veja o seguinte, havia uma luta interna muito intensa dentro do velho PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, chefiado por legendário Luiz Carlos Prestes, que era uma figura realmente legendária aí, por ter um passado de lutas, e ter feito a coluna Prestes, Miguel Costa, enfim, a luta interna se travava. E em São Paulo se formou o que se chamava aí o Agrupamento Comunista de São Paulo. Né? Qual era o foco da dissidência? Né? O foco da dissidência era que nós dizíamos que a luta é de libertação nacional, né? Contra as oligarquias e contra o imperialismo. Aí você vê que há uma imensa atualidade no pensamento dos comunistas de 1960 e pouco, da década de 60. A luta é contra as oligarquias, hoje continua sendo oligarquias agrárias, mas a oligarquia financeira e contra o imperialismo. O programa está mais atual do que nunca, né, Paulo? Está mais atual do que nunca. Então, o Prestes realiza o 6º Congresso em dezembro antes, né, em outubro, havia acontecido em Cuba a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, e o Carlos Marighella, que estava também nessa luta interna, né? Ele participa da OLAS, e aí o Comitê Central expulsa ele do Comitê Central. Mas ele não foi expulso do Agrupamento Comunista de São Paulo. De São Paulo. O Agrupamento Comunista, que era o Rolando Frati, Cícero Viana, Rafael Martinelli, João Adolfo da Costa Pinto, Câmara Ferreira e o único sobrevivente, que sou eu. Paulo Canabrava Filho. Paulo, e como é que era a convivência com esses camaradas e principalmente a convivência com o Marighella? O senhor que teve a oportunidade de conviver com ele, como é que era a figura, como é que era a convivência, a militância com ele? Nossa, ele era um militante muito carinhoso com todo mundo, né? E tinha por mim um grande carinho também, né? Porque eu era, de toda essa gente que eu mencionei, eu era o caçula. Eu era o caçulinha, eu era um menino. Eu era um menino ainda, né? E todos eles eram homens maduros, né? Marighella já havia sido, inclusive, senador, né? Deputado, ele havia sido deputado constituinte, exato. Em 46. Foi, como deputado, foi dos mais ativos
Uhum, Deixou uma história, né? uhum, E, então, veja o seguinte, o Prestes acaba realizando o Congresso em dezembro, né? Sem a participação não só dos comunistas de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, Apolônio de Carvalho, Mário Alves, militantes históricos, né? Apolônio, com uma trajetória de ter feito luta internacionalista, ele participou da guerrilha espanhola, depois participou da guerrilha na França, uhum. com a luta de libertação, né? Na luta contra o nazismo. Né? Então, uma figura emblemática como Apolônio de Carvalho também não participaram do Congresso. O Congresso foi praticamente clandestino. Ele não mandou a convocação, não mandou endereço para essas pessoas participarem do Congresso. Né? E foi um golpe sujo, né? Porque nós ganharíamos o Congresso, como já haviam ganhado no Congresso estaduais de São Paulo, de Rio, e como São Paulo repercutia no Brasil inteiro, né, com as ideias de libertação nacional. Então, foi um golpe sujo realizar o sexto Congresso sem a nossa participação, porque nós ganharíamos o Congresso e a história do Brasil teria sido outra. E já ganharia o Congresso com a oposição da luta armada, muito influenciados pelo exemplo cubano, né, Paulo? Exato. Inclusive, o livro do Debré, assim tal, chegou aí, foi traduzido. Uhum. Fui eu que traduzi o livro do Debré para Olha só. publicar em mimeografado e tal. Livro do Regis Debray, Para que foi se quase que um manual ali, né, para os movimentos guerrilheiros latino-americanos, né? Paulo, agora eu queria explorar um pouco mais a sua trajetória no exílio também, mas eu soube de uma passagem sua pela Coreia do Norte, é isso? Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa passagem inusitada ali pela Coreia do Norte nos anos 60. Quando foi isso? Em qual contexto? Olha, eu fui mandado para Cuba no começo de 68. Para representar o Carlos Marighella e para fazer o jornal da Rádio Havana, Cuba. Rádio Havana. Então, eu fui mandado para Cuba com toda a família para fazer a Rádio Havana e representar o Marighella. E aí, Cuba era um centro dos movimentos de libertação do mundo inteiro. Né? Aí em Cuba já tinha representação de todos os movimentos de libertação do mundo. Aí. Então eu pude conviver com vietnamitas, com coreanos e tal. Né? E aí, depois que terminou o meu período de ficar em Cuba, eu queria voltar para o país, mas antes eu fui para a Coreia para ver como seria a ajuda deles para nós. Né? Fui ver lá como é que eram os campos de treinamento e fui recebido lá, foi impressionante, assim, recepção para chefe de Estado, assim, Olha só. crianças jogando flores, tal.
E, e, e eu estava conversando com os coreanos e tal. Aí eles entram no quarto para dizer para mim que tinham uma notícia que me era de muito interesse para mim, né? Que tinha sido morto o Carlos Marighella, quem eu estava representando lá. O senhor estava na Coreia do Norte quando o Marighella foi assassinado, é isso? Exatamente. Estava negociando treinamento e quando ele foi assassinado. Então, aí eu fiquei pendurado na brocha, né? Foi terrível. Eu tive uma crise de choro, né? E o que eu vou fazer, né? Vou voltar para casa. Então, fico a ideia fixa. Eu devia ir ainda nessa mesma viagem, eu devia ir ainda para a China e para o Vietnã, né? Mas aí acabou, né? Eu quero Sim. voltar para casa. E aí E comecei o caminho. volta ao Brasil ou volta a Cuba? Não, voltar para o Brasil. Uhum. Então, aí eu volto para o Brasil. Consigo entrar no Brasil, mas não consigo mais nenhum contato. Que quem não estava preso estava morto, né? E o Câmara Ferreira, eu não consigo falar com ele, não consigo articular de falar com ele, porque tudo estava cercado, né? Minha casa cercada por tropa, um negócio Sim. terrível, foi terrível. E eu consegui, da mesma maneira que entrei, eu consegui sair, pegando ônibus intermunicipal, entendeu? Não pegando Uhum. nenhum ônibus de grande trajeto. Operação clandestina mesmo, E né? é operação clandestina mesmo. E consegui sair para a Argentina, por Passo de los Libres, o nome é antológico, Sugestivo. Uhum. sugestivo, né? Passo de los Libres. E fico um tempo na Argentina Que também não trabalhando estava com os numa companheiros. situação muito favorável naquele então, né? 68, 69, estava a Libertadora ainda no poder, né? Aí eu participo ativamente da luta interna no seio dos montoneiros, também com vistas aí à libertação nacional e guerrilha. Certo. Montoneiros que Ah, foi naquele então o maior grupo guerrilheiro argentino, né? exatamente. Aí, mas o meu objetivo era ir para a Bolívia, né? Porque na Bolívia estava também uma luta contra o imperialismo. Então, eu sabendo disso, fui para lá com a minha mulher, né? Os meus filhos aí ficaram com os meus pais. Agora, Paulo, Nesse... na Bolívia, naquele então, era o governo do general Torres, né? O Juan José Torres, né? Não, Ainda não. ainda não. O governo de, do general Barrientos. Barrientos, Certo. não. É Ovando, Aham. general Ovando Cândia. Era o governo do general Ovando Cândia,
que reuniu um ministério de gente progressista e, e uma estratégia de desenvolvimento, e aprovou uma estratégia de desenvolvimento. Havia um Conselho Nacional e o presidente desse Conselho Nacional, feito por militares e civis, era o general Torres, Certo. chefe de Estado-Maior do Exército, né? E que, Chefe de... e que depois vai assumir a presidência, né? Paulo, agora eu queria É, aproveitar essa, essa aí sua. só, Claro. é uma história interessante, Sim, porque sim. o, se arma um golpe fascista contra o Ovando e assume o poder uma junta militar, certo? Certo. Assume o poder uma junta militar. Aí o general Torres diz que não aceita o poder da junta e se subleva com os militares de El Alto. El Alto era uma base aérea e uma base militar, onde tem o aeroporto. Hoje é uma grande cidade de El Alto, mas naquele tempo era um povoado. Então Torres se alça, né, se subleva contra essa Uhum. junta fascista e a gente desce, se reúne, os mineiros se mobilizam e aí eu, com o Ted Córdoba, assumimos a comunicação dessa sublevação do Torres, mobilizamos todas as rádios e tomamos La Paz. Eu entrei no Palácio Queimado junto com Torres. Tomamos o palácio e no dia seguinte eu e o Ted Córdoba organizamos a comunicação da Revolução do Torres. Eu fui editar o jornal El Nacional e o Ted foi fazer a televisão, sendo ele também o diretor do jornal El Nacional. Mas como ele se dedicava mais à televisão, acabei ficando sozinho, tocando o diário oficial da Revolução Boliviana. Imagina, oportunidade histórica, né, Paulo, de vivenciar, como o Lenin dizia, né, escrever é uma coisa, agora viver a história, fazer a história é outra, né? Paulo, você teve essa oportunidade na Revolução Boliviana e depois também trabalhou no governo do Alvarado, Velasco Alvarado no Peru, né? Dois militares progressistas, identificados Bom, com grupos populares, causas populares. Eu queria que o senhor comentasse também um pouco essa experiência do Alvarado no Peru e aproveitar para perguntar, porque às vezes aqui a esquerda brasileira tem uma certa há um certo debate, né, sobre enxergar militares com posições mais progressistas, mais ligados a causas populares. Como é que o senhor vê essa questão no contexto, tem alguns exemplos latino-americanos, né, mas no contexto brasileiro também, se a gente pode encontrar alguma correspondência? pois é, o, o, uma vez, bom, você quer saber como é que eu fui parar no Peru? No Peru, a experiência do Peru. Bom, na Bolívia eu acabo assumindo também a a corresponsalia, como é que é, ser correspondente da France Press, que é a agência francesa, né, Claro, de notícias, a AFP. e a AFP. Então, e ocorre que os fascistas se recompõem as forças e dão um golpe, né? Ah, os trabalhadores tentam resistir, 600 mortos não conseguem resistir Uhum. e o fascismo se implanta e eu estou despachando para a France Press
com o meu gerente, que era o Hugo Salmon, estou despachando, né, fazendo o noticiário diário, Certo. e o gerente fazendo as contas do que nós tínhamos gasto durante o golpe, né? E aí entra uma patrulha dentro do recinto lá onde era a comunicação, era o West Coast. Entra Hum. uma patrulha procurando o correspondente da France Press. Procurando o senhor, te procurando, então. Mas não sabia quem, não Claro. sabia quem era, né? Então, o Hugo Salmão, que é um advogado famoso lá, tal, diz, sou eu, né? Aí a patrulha diz, mas como? O senhor? Não, nós estamos procurando uma pessoa jovem. Eu falo, esse era um francês, aí já foi embora para a França. Enrolaram os policiais ali. Enrolaram o policial. E eu escapei, então, né? Mas já não tinha a menor condição de ficar. Aí a France Press me levou, com a família inteira, me levou para o Peru. Certo. Aí não tinha lugar para eu ficar na France Press no Peru. Queria que ir para a França. Então eu falei, não, meu lugar é aqui, fronteira com o meu país, continuar o trabalho, porque durante todo esse tempo a gente estava também fazendo oposição à ditadura brasileira, né? Claro. Uhum, uhum. E eu tinha tido contato com o pessoal que no Peru haviam expropriado um jornal que era diria, de uma fintech da época, Certo. né? De uma grande empresa de ações do mundo inteiro. Era de um grupo ligado à Deltec. Então, os trabalhadores tomaram o jornal e era, então, o único jornal que favorável à revolução que estava sendo executada por um grupo de coronéis que, ao assumir o poder, aí já se transforma em generais, né? Que a revolução foi feita em 68, né? 68. Isso, por um grupo de coronéis liderados pelo general Mercado Jarrín e pelo general Velasco Alvarado. O Mercado Jarrín era o intelectual dessa turma, né? Ele era o diretor da Escola Superior de Guerra, tal, e um grande pensador de pensamento estratégico, tal. Então, e o Velasco Alvarado e a turma de coronéis, né? Eles tiram, nesse golpe de 68, no auge de um escândalo aí, em torno da concessão dos poços de petróleo eles expulsam o presidente Belaúnde Terre a pontapés, pé na bunda, literalmente. Sim. Expulsam ele do palácio com o pé na bunda. Aí, bom, e aí eu vou trabalhar no Diário Expresso, e aí eu ajudo eles a fazer uma reforma editorial e gráfica,
a gente reorganiza o Diário Expresso. Eu era aí um repórter especial, né? A gente, a gente tem, Cobrindo. a gente tem até, Paulo, uma foto, vou pedir para a produção colocar na tela uma foto sua em alguma cobertura, deve ser. Queria até te perguntar se o senhor se lembra onde é que essa foto foi tirada, em qual contexto, e comentar um pouco também, né, essa batalha comunicacional que se dá até hoje, né? A gente sabe que a gente está nessa trincheira contra as grandes agências, contra o monopólio da informação, mas também como é que se dava ali naquele período, o senhor no Peru ali trabalhando num jornal popular e tal. Se pudesse comentar um pouco dessa disputa mesmo na batalha da comunicação, como é que ela se dava naquele período? Então, olha, isso aqui, essa foto é na Nicarágua. Tio. Certo. Essa é a Nicarágua sandinista, do Uhum. Triunfo. No Triunfo. Eu fui para lá por- porque do Peru. Do Peru também vê o seguinte, o Expresso era a única voz de apoio à Revolução, né? Mas tinha vínculos estreitos com a turma do Palácio. Do, e o que acontece? Aí nesse jornal se faz a lei de comunicação e o Velasco resolve expropriar todos os jornais, todas as duas televisões que tinha. Resolve expropriar todos os jornais e entregar para os trabalhadores organizados. Então, o Expresso, por exemplo, foi entregue para os professores organizados, aí, como se fosse para a Federação dos Profissionais do Ensino. Né? A La Prensa foi entregue para a Federação dos Trabalhadores na Indústria. El Comércio, que corresponderia ao Estadão, né? Assim, o jornal mais oligarca que tinha, foi entregue para a Federação dos Trabalhadores Agrícolas. Imagine só. Imagine que loucura foi isso. Posso imaginar. Posso imaginar o impacto também, né? É o comércio que a gente até hoje é um dos principais jornais peruanos na atualidade, né? Não, mas nenhuma. E nem os trabalhadores. Quer dizer, de repente, o cara que estava servindo a oligarquia passa a servir a coisa não deu certo. Claro. A coisa não deu certo, mas as contradições eram muito grandes. Claro. Mas encurtando, o Peru também tem uma contra-revolução, né? Com Morales Bermúdez, um grande traidor. Ele era ministro da Educação e permitiu que Augusto Salazar Bonde, que era o vice-ministro, né, fizesse realmente uma revolução na área da educação. Foi uma operação de alfabetização e uma estratégia de educação. Eu sempre pensava, nós vamos alfabetizar o sujeito hoje, mas amanhã ele vai ter que ter um emprego. Uhum. Então, tem que ter uma estratégia de desenvolvimento e tem que ter uma estratégia de educação, porque o desenvolvimento sem educação não vai, não existe.
não faz desenvolvimento se você não tiver os quadros. Né? Você não industrializa o país se você não tiver os quadros para industrializar. Que foi, eu publiquei ontem aí um artigo sobre o que foi a Revolução de 30 no Brasil. Né? Está na Diálogo do Sul aí. A Revolução de 30 foi exatamente uma revolução porque tirou o poder da oligarquia, né? E semeou o país de escola. Semeou realmente o país de escola. Inclusive as escolas, escola normal para formar professores e professoras, para poder formar, semear de escola. Se vai fazer a escola primária, a escola secundária, você precisa ter professores. Claro. Então, você vê, a Revolução de 30 foi realmente uma revolução que semeou o país de escola. Aí, a Revolução Peruana, igualmente, semeou o país de escola e fez a grande campanha de alfabetização e tal coisa. E foi nessa área que o senhor Mas teve atuação no governo do Alvarado, né? Foi nessa área que o senhor atuou, né? Junto ao governo. exatamente. Paulo, eu queria sem querer interromper a história, que são muitas histórias, mas eu queria aproveitar o gancho para a gente entrar na história do Cadernos do Terceiro Mundo, que eu sei que foi uma publicação muito importante, da qual o senhor teve um papel muito relevante ali, né? Nasce na Argentina, durante o segundo governo Perón, mas depois já fica ameaçada ali por conta dos grupos fascistas que vão se criando ali no governo da Isabelita, né? Se o senhor pudesse contar um pouco da história da Cadernos do Terceiro Mundo e como é que ela se desenvolveu, como é que deu o seu trabalho nessa revista? Não, não. Cadê o Terceiro Mundo é obra da Beatriz Bício e fundamentalmente do Neiva Moreira, que era quem conseguia os recursos. Né? Mas o Caderno Terceiro Mundo nasce como ideia, né? Na reunião dos não alinhados em Argel, aonde eu me encontro com Neiva Moreira e aonde nós nos associamos para cobrir. Você não cobre um evento desse sem parceiros, né? Porque você não consegue estar em toda parte. Então, eu e o Neiva aí nos unimos para dividir o esforço de cobrir uma reunião como essa de chefe de Estado. Então estava cheio, tinha os reis árabes, né? Os primeiros ministros europeus, e não, os primeiros ministros europeus não tem, eram só os países não alinhados. Não alinhados. É só os países não alinhados. Mais da metade da humanidade representada ali na conferência. E todos os movimentos de libertação do mundo ali, presentes também, com direito a participar do evento e claro, nós aí em contato com os movimentos africanos, né? O País EC, o Frelimo, Uhum. a Frente de Libertação, MPLA em Angola. Uhum. MPLA. Então, esse pessoal da África nos convidando, venham conosco, porque vocês participam da libertação. Mas nem eu, nem o Neiva podíamos, cada um tinha que voltar para a sua base. Né? Mas
nesse meio tempo também, em plena conferência, ocorre o golpe de Pinochet no Chile. Uhum. E Em aí, 73, aham. 73, 11 de setembro, 11 de setembro de 73, ocorre o golpe no Chile também. Então, a gente, com toda essa informação, né, eu tinha aonde publicar, que era o jornal Expresso, né? Mas o Neiva também tinha onde publicar, mas o mundo não estava sabendo, porque toda a informação dominante, né, era das 4 agências que monopolizam até hoje a informação no mundo, né? Uhum. A Associated Press, United Press dos Estados Unidos, a Reuters da Inglaterra e a France Press da França, né? Esses eram que monopolizavam no mundo a informação, né? Raramente se utilizava outras agências, como a DPA alemã, ou a F espanhola, a ANSA, mas todas as agências também monopólicas. Então, a gente discute a necessidade de se fazer um veículo dedicado a cobrir esse mundo em transformação. Esse mundo que estava em ebulição aí. Então, o Neiva vai para a Argentina, volta, ele estava no Uruguai aí, mas aí ele vai para a Argentina e na Argentina consegue reunir, né, com a Constança, o Pablo Piacentini, ele consegue reunir as condições e edita na Argentina, creio que 2 números. Era a Argentina da Eva Perón, da Eva Perón, não, da Da Isabelita. Isabel. Uhum. Isabelita, com a AAA em plena atividade. A AAA era um comando de caça aos comunistas, né? Então, ameaçados de morte, né, essa turma foge para o Peru. Mas no Peru não tinha condições de fazer Cadê o Terceiro Mundo, porque ele estava aí empenhado. O Neiva aproveita a sua permanência no Peru e escreve um livro antológico aí. O livro chama Modelo Peruano. Deve ter aí pelos sebos. Uhum. O modelo peruano. Aí não deu certo aí, então eles vão para o México, né? E no México se cria lá o Instituto do Terceiro Mundo, ligado à UNAM, que é a universidade maior. Durante o governo Então, do Echeverria, né? Durante o governo do Echeverria, né? durante o governo de Echeverria. Então, aí se cria as condições e dá o auge da revista. Uhum. Né? Editava uma edição em português em Lisboa, né? Com o capitão Altair na chefia,
capitão Altair, veja você, né, que ele era Sim. um capitão do exército De brasileiro. novo os militares na pauta, né, Paulo? Mas é muito interessante, Paulo, que hoje a gente vê o Diálogos do Sul como herdeira do Caderno do Terceiro Mundo e continuando nessa batalha comunicacional, que hoje Diálogos do Sul Global, né? Que é essas categorias que vão se cruzando, Terceiro Mundo, Sul Global e vamos continuando na batalha das comunicações, né? Pois é, quando o Caderno Terceiro Mundo aí acaba em 2015, creio, né? Uhum. E porque quebrou, não teve apoio, né? E é muito difícil se sustentar é, uma publicação dessa, né? Mas eu diria que no México foi o auge, né? Porque tinha uma edição em português, a edição em espanhol e uma edição em inglês para circular no sul dos Estados Unidos, né? Fazia disputa por dentro do Império. Por dentro do Império. E, bom, com a anistia de 79, o Neiva volta para o Brasil, Uhum. né? E em 80 aí já começa a circular de novo os cadernos Terceiro Mundo, agora feito no Brasil. E eu recomendo a todo mundo que acesse o Diálogos do Sul, o Diálogos do Sul Global, que é a herdeira da publicação, e pode ver, conferir toda essa história com mais detalhes por lá. Paulo, eu acho que assim, a história do caderno e a sua história daria mais um programa aqui de muitas horas, mas nosso tempo aqui hoje está acabando, então eu queria te agradecer muito pela participação no BDF Entrevista. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa, viu? Olha, o prazer foi meu aí, me fez aí lembrar de muitos companheiros que já não estão comigo, né? Caramba, é duro ser sobrevivente. É sorte a nossa de É poder duro. conversar contigo e acessar essas histórias. Então, estamos às ordens aí para contar história. Tem muita história para contar, viu? Obrigado, Paulo. Um grande abraço e obrigado a você que acompanhou até aqui mais esse episódio do BDF Entrevista. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, fica disponível no canal do YouTube do Brasil de Fato e na rede TVT. Até a próxima!